O som penetrante dos choros ecoava pela mansão do Cambuí às 5 da manhã, como acontecia todas as madrugadas dos últimos 8 meses. Rodrigo Almeida Santos pressionou as palmas das mãos contra as orelhas, tentando abafar aquele barulho que o consumia por dentro. Seus olhos vermelhos e fundos denunciavam as noites em claro, e a barba, por fazer, contrastava com o terno amarrotado que vestia desde o dia anterior. A casa de 2 andares, com suas colunas coloniais e jardins perfeitamente aparados, deveria ser um símbolo de sucesso e felicidade. Em vez disso, havia se tornado uma prisão de desespero. Os vizinhos do bairro Nobre já haviam reclamado diversas vezes do barulho constante que vinha da residência dos Santos. Rodrigo sabia que sua reputação como empresário bem-sucedido do ramo de importações estava sendo arranhada a cada dia que passava. Carmen Silva, a governanta que trabalhava para a família há 2 décadas, apareceu na porta do escritório com uma xícara de café. Seus cabelos grisalhos estavam mais desalinhados que o normal, e suas mãos tremiam ligeiramente. Doutor Rodrigo, o senhor precisa comer alguma coisa. Faz 2 dias que só toma café. Rodrigo levantou os olhos do computador, onde tentava inutilmente se concentrar nos relatórios de importação. Os números dançavam diante de sua visão cansada, sem fazer sentido algum. Sua empresa, construída ao longo de 15 anos de trabalho árduo, estava começando a sentir os reflexos de sua ausência mental. Carmen, você conseguiu falar com a agência de babás? Eles vão mandar alguém hoje? A mulher baixou o olhar, evitando encarar o patrão. Doutor, eles disseram que não vão mais mandar ninguém para cá. A última menina saiu correndo ontem de manhã, lembra? Disse que não conseguia mais aguentar. O empresário passou as mãos pelo rosto, sentindo o peso de mais uma derrota. 12 babás especializadas já haviam passado pela casa nos últimos meses, todas altamente qualificadas, com excelentes referências, mas nenhuma havia conseguido durar mais que algumas semanas. Algumas nem chegaram a completar uma semana de trabalho. Ela disse alguma coisa antes de sair? Rodrigo perguntou, embora soubesse que a resposta seria a mesma de sempre. A mesma coisa que as outras, doutor, que nunca viu bebês chorarem daquele jeito, que tem alguma coisa estranha nesta casa. Carmen hesitou antes de continuar. Ela disse que os meninos olham para a parede do corredor como se vissem alguma coisa lá. Rodrigo fechou os olhos com força. Aquela parede, sempre aquela maldita parede, era exatamente onde ficava o quarto principal do casal, o cômodo que ele havia selado completamente após Isabela partir. Não conseguia nem mesmo pensar no nome da esposa, sem sentir um aperto no peito que o deixava sem ar. O choro dos gêmeos Gabriel e Miguel parecia aumentar de intensidade, como se soubessem que estavam sendo discutidos. O som vinha do quarto do 1º andar, onde 2 berços de mogno maciço ocupavam o centro do ambiente. Rodrigo havia comprado os móveis mais caros que encontrou, contratado os melhores pediatras de Campinas, instalado monitores de última geração. Nada funcionava. Doutor, o senhor precisa subir lá. Faz 3 dias que não vê os meninos. A sugestão de Carmen o atingiu como um soco no estômago. Ele sabia que estava evitando os filhos, sabia que não conseguia olhar para eles sem sentir aquela mistura terrível de amor e culpa que o paralisava completamente. Como poderia explicar para alguém que cada vez que via os rostos dos gêmeos, lembrava-se dos últimos momentos no hospital? Como poderia contar que havia falhado em proteger Isabela, mesmo tendo todo o dinheiro do mundo? Eu preciso resolver uns assuntos da empresa primeiro. Você pode verificar se eles precisam de alguma coisa? Carmen o olhou com uma expressão que misturava compreensão e preocupação. Ela conhecia Rodrigo desde que ele era um rapaz ambicioso, tentando construir seu primeiro negócio. Havia visto o amor dele por Isabela florescer ao longo dos anos. Testemunhara a felicidade radiante quando descobriram que seriam pais de gêmeos. E agora via o mesmo homem se desintegrando lentamente, consumido por uma culpa que não conseguia processar. O interfone da entrada principal tocou, interrompendo o momento tenso. Carmen franziu a testa, estranhando visitas tão cedo. Rodrigo havia praticamente se isolado socialmente nos últimos meses, recusando convites e evitando contatos desnecessários. Quem será, a esta hora?
murmurou a governanta, dirigindo-se para atender. Rodrigo voltou a olhar para a tela do computador, tentando se concentrar nos números de importação do último trimestre. Sua empresa especializada em produtos eletrônicos asiáticos estava passando pelo melhor momento financeiro da história, mas ele mal conseguia sentir satisfação com isso. O sucesso profissional que antes o motivava agora parecia vazio e sem sentido. Alguns minutos depois, Carmen retornou com uma expressão curiosa no rosto. Doutor Rodrigo, tem uma moça na porta. Diz que soube pelos vizinhos que vocês estão precisando de ajuda com as crianças. Rodrigo levantou a cabeça surpreso. Como assim? Não coloquei nenhum anúncio. Ela disse que não veio por causa de anúncio. Disse que... Bem, que veio porque sentiu que devia vir. A resposta estranha despertou a curiosidade de Rodrigo. Nos últimos meses, havia se acostumado com babás enviadas por agências profissionais, mulheres com currículos impecáveis e certificados de cursos especializados. A ideia de alguém aparecendo espontaneamente na porta de casa era, no mínimo, inusitada. Como ela é? Perguntou, mais por cortesia que por real interesse. Jovem, deve ter uns 20 e poucos anos. Parece simples, mas tem um jeito... Não sei explicar, tem algo diferente nela. Rodrigo suspirou. Não tinha mais nada a perder. Se as babás mais qualificadas de Campinas haviam falhado, talvez alguém sem tantas credenciais pudesse surpreender. Ou talvez fosse apenas mais uma pessoa que sairia correndo após algumas horas de trabalho. Mande ela entrar. Vou conversar com ela aqui no escritório. Carmen acenou e se dirigiu para a entrada principal. Rodrigo tentou se recompor um pouco, arrumando os cabelos e endireitando a gravata. Por mais desesperado que estivesse, ainda era um empresário respeitado e precisava manter certas aparências. Poucos minutos depois, uma jovem de cabelos castanhos e olhos expressivos entrou no escritório. Ela vestia roupas simples, mas limpas, e carregava uma pequena bolsa de couro desgastada. Havia algo em sua postura que transmitia determinação e, ao mesmo tempo, uma estranha serenidade. Bom dia, senhor. Meu nome é Helena Barbosa. Soube que vocês estão com dificuldades com os bebês. A voz dela era suave, mas firme. Rodrigo notou que ela não demonstrava nervosismo ou desconforto, diferente da maioria das pessoas que conheciam sua situação. Normalmente, as babás chegavam já com uma expressão apreensiva, como se estivessem se preparando para uma batalha. Sente-se, por favor. Rodrigo indicou a poltrona à frente de sua mesa. Pode me explicar como soube da nossa situação? Helena se acomodou na poltrona, mantendo as costas eretas. Moro aqui no bairro há algumas semanas, cuidando da casa de uma família que viajou. Os vizinhos comentam sobre o choro dos bebês. Disse a uma senhora na padaria que tenho experiência com crianças, e ela me contou onde ficava a casa. Que tipo de experiência você tem? Rodrigo perguntou, observando atentamente a reação da jovem. Criei meu irmão caçula depois que nossos pais partiram. Ele tinha apenas 6 meses na época. Também cuidei de outras crianças da vizinhança quando morava no interior. Nunca fiz curso formal, mas aprendi na prática. A honestidade da resposta surpreendeu Rodrigo. Todas as outras babás haviam chegado com certificados, referências e currículos extensos. Helena não tentava impressionar com credenciais que não tinha, e isso despertou sua atenção. Helena, preciso ser franco com você. Sua situação aqui não é comum. Meus filhos choram constantemente há meses. 12 profissionais qualificadas já passaram por esta casa e nenhuma conseguiu ajudar. Algumas saíram traumatizadas. Se aceitar ficar, será trabalho período integral, morando aqui durante a semana. Helena assentiu, como se já esperasse essa informação. Posso conhecer os bebês antes de dar minha resposta? A pergunta era simples, mas nenhuma das babás anteriores havia feito. Todas queriam primeiro discutir salário, horários e condições de trabalho. O interesse genuíno de Helena pelos gêmeos tocou em algo profundo dentro de Rodrigo. Claro, Carmen pode levá-la até o quarto deles. Helena se levantou, mas antes de sair, se virou para olhar diretamente nos olhos de Rodrigo. Senhor Santos, posso perguntar uma coisa? Quando foi a última vez que o senhor pegou seus filhos no colo? A pergunta o atingiu como um raio.
Rodrigo sentiu o sangue subir para o rosto, uma mistura de vergonha e raiva brotando em seu peito. Como aquela estranha ousava questioná-lo sobre sua relação com os próprios filhos? Isso não é da sua conta, respondeu rispidamente. Helena manteve o olhar sereno sem se intimidar com a reação dele. Tem razão, me desculpe. É que às vezes os bebês sentem quando não são tocados. Foi só uma observação. Com essa frase, ela saiu do escritório acompanhada por Carmen, deixando Rodrigo sozinho com seus pensamentos turbulentos. A pergunta ecoava em sua mente, forçando-o a confrontar uma verdade que havia tentado ignorar por meses. Quando foi mesmo a última vez que tocou nos filhos? Ele se lembrava vagamente de tê-los segurado no hospital nos primeiros dias após o nascimento. Mas depois que Isabela partiu, algo dentro dele se fechou. Cada vez que olhava para Gabriel e Miguel, via os olhos dela. Via a felicidade que ela demonstrava quando falava sobre os bebês. Via todos os sonhos que eles haviam construído juntos e que agora jaziam em pedaços. O choro dos gêmeos, que havia parado momentaneamente, recomeçou com força total. Rodrigo fechou os olhos, sentindo as lágrimas que há meses se recusava a derramar queimarem por trás das pálpebras. Talvez Helena fosse apenas mais uma pessoa que sairia correndo. Mas talvez ela fosse diferente. Lá em cima, Helena observava os dois bebês nos berços, seus pequenos punhos cerrados enquanto choravam. Ela notou imediatamente que eles direcionavam o olhar para uma parede específica do quarto, como se alguma coisa ali chamasse sua atenção. Carmen observava nervosamente, esperando a reação da jovem. Há quanto tempo eles fazem isso? Helena perguntou suavemente, aproximando-se do berço de Gabriel. Desde que nasceram, mais ou menos. Mas piorou muito nos últimos meses. Helena estendeu a mão lentamente em direção ao bebê, que parou de chorar por alguns segundos para observá-la. Era um menino lindo, com os mesmos olhos escuros do pai e cabelos sedosos. Ela podia sentir a tensão e confusão emocional que emanava dele, como se fosse uma pequena esponja absorvendo todo o sofrimento ao seu redor. Eles estão sentindo algo, murmurou Helena, mais para si mesma que para Carmen. Alguma coisa que os adultos não conseguem ver, mas que eles percebem claramente. A senhora acha que pode ajudar? Carmen perguntou com esperança na voz. Helena olhou para os dois bebês, depois para a parede que tanto chamava sua atenção, e finalmente de volta para Carmen. Havia algo naquela casa que ia além do choro de bebês. Algo que as outras babás haviam sentido, mas não conseguido compreender. Ela, no entanto, havia passado por experiências similares quando cuidava do irmão após a partida dos pais. Conhecia os sinais de uma criança que sente a ausência de alguém importante. Vou tentar, respondeu Helena, sua voz carregada de determinação. Mas vai precisar da colaboração do pai deles também. Helena permaneceu no quarto dos gêmeos por quase 1 hora, observando pacientemente os padrões de comportamento de Gabriel e Miguel. Carmen havia descido para preparar o almoço, deixando a jovem sozinha com os bebês pela primeira vez. Era um teste silencioso, embora nenhuma das duas tivesse verbalizado isso. Durante aqueles 60 minutos, Helena notou detalhes que passavam despercebidos para quem estava acostumado com a rotina da casa. Os bebês choravam mais intensamente quando ficavam completamente sozinhos, mas diminuíam o volume na presença de alguém que demonstrasse calma genuína. Eles olhavam constantemente para a parede oeste do quarto, especificamente para um ponto próximo ao rodapé, como se esperassem que algo aparecesse ali. Mas o que mais chamou sua atenção foi a forma como eles reagiam quando ela mencionava palavras específicas. Ao sussurrar mamãe suavemente, ambos pararam de chorar simultaneamente por quase 5 minutos, o período mais longo de silêncio que a casa havia experimentado em meses. Quando ela disse papai, no entanto, o choro recomeçou com força redobrada. Helena desceu as escadas da mansão com passos pensativos. A arquitetura colonial da casa, com seus móveis de madeira escura e santos católicos nas paredes, contava uma história de tradição familiar sólida. Fotografias em molduras de prata mostravam momentos felizes. Rodrigo em formaturas, viagens, eventos empresariais. Mas havia espaços vazios nas paredes.
retângulos mais claros na pintura que denunciavam fotografias removidas recentemente. No escritório, encontrou Rodrigo exatamente na mesma posição em que o havia deixado, encarando a tela do computador sem realmente ver os números que piscavam diante dele. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava uma xícara de café que já devia estar fria há horas. Senhor Santos? Helena bateu suavemente na porta aberta. Rodrigo levantou os olhos como se estivesse sendo acordado de um transe. Já terminou? Vai embora também? A resignação na voz dele era quase palpável. Helena percebeu que o empresário havia se acostumado com rejeições, com pessoas desistindo da sua família. Ela se aproximou da mesa e se sentou na mesma poltrona de antes, mantendo uma postura confiante. Não vou embora. Quero aceitar o trabalho. Rodrigo a encarou com surpresa genuína. Tem certeza? Passou apenas 1 hora com eles. Foi o suficiente para entender algumas coisas. Seus filhos não estão doentes, Senhor Santos. Eles estão sentindo algo que os adultos não conseguem ver. E isso tem a ver com a ausência de alguém muito importante. A frase fez Rodrigo se enrijecer na cadeira. Ele não estava preparado para conversas sobre ausências importantes. Não hoje, talvez nunca. Helena, não sei que tipo de teorias você tem sobre criação de bebês, mas meus filhos recebem todos os cuidados médicos necessários. Eles são acompanhados pelos melhores pediatras de Campinas. Não estou questionando os cuidados médicos, estou falando de cuidados emocionais. Helena manteve o tom suave, mas firme. Bebês sentem energia, Senhor Santos. Sentem quando os adultos ao redor estão sofrendo, quando há tristeza não resolvida no ambiente. E eles absorvem essa dor. Rodrigo se levantou bruscamente, caminhando até a janela que dava vista para os jardins bem cuidados da propriedade. Do lado de fora, jardineiros aparavam as roseiras que Isabela havia plantado no primeiro ano de casamento. Ele havia pensado em mandar arrancá-las diversas vezes, mas nunca conseguia dar a ordem. Você não sabe nada sobre minha vida, Helena. Não sabe pelo que passei nos últimos meses. Tem razão, não sei. Helena se levantou também, mas manteve distância. Mas sei reconhecer o sofrimento de um pai que ama os filhos, mas não consegue se aproximar deles. Já passei por isso. A confissão fez Rodrigo se virar para encará-la. Como assim? Helena respirou fundo antes de responder. Quando meus pais partiram, eu tinha 17 anos e meu irmão 6 meses. Durante semanas, não consegui nem olhar para ele sem chorar. Cada vez que via aquele bebê indefeso, lembrava que nossa família havia se desfeito. Culpava ele por ter nascido numa época tão difícil, como se a chegada dele tivesse causado a tragédia. Rodrigo voltou a se sentar, sua atenção totalmente focada na jovem. Pela primeira vez em meses, alguém estava falando de uma experiência que ele conseguia compreender. O que aconteceu? Perguntou sua voz mais suave que antes. Meu irmão começou a chorar constantemente, exatamente como Gabriel e Miguel. Nada que eu fizesse o acalmava, até que uma vizinha mais velha me explicou que bebês sentem quando não são desejados, quando há rejeição no ar. Foi uma lição dolorosa, mas necessária. Helena fez uma pausa, observando a reação de Rodrigo. Ela podia ver a luta interna acontecendo por trás de seus olhos cansados. Como você resolveu? Comecei pequeno. Primeiro, apenas ficava no mesmo ambiente que ele sem fugir. Depois comecei a falar sobre nossos pais, sobre como eles teriam amado conhecer o bebê. Aos poucos, fui percebendo que ele não era o culpado pela nossa dor, era apenas mais uma vítima dela. Rodrigo absorveu cada palavra, sentindo algo se mexer em seu peito. Havia meses que ninguém falava com ele de forma tão direta sobre suas emoções. Todos ao seu redor, médicos, funcionários, amigos, tratavam a situação como um problema técnico a ser resolvido, não como uma ferida emocional que precisava ser curada. E seu irmão parou de chorar. Aos poucos, sim, mas demorou tempo e muita paciência, e exigiu que eu enfrentasse minha própria dor antes de poder ajudá-lo com a dele. O som do choro de Gabriel e Miguel recomeçou lá em cima, ecoando pelos corredores da mansão como um lamento constante. Rodrigo se contraiu involuntariamente ao ouvir o barulho familiar. Senhor Santos, posso fazer uma pergunta mais direta? Helena esperou ele acenar antes de continuar. Onde está a mãe dos bebês?
O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rodrigo fechou os olhos, sentindo a pergunta atravessar suas defesas como uma lâmina. Ninguém mais perguntava sobre Isabela. Todos sabiam da tragédia, mas evitavam o assunto como se fosse radioativo. Ela partiu durante o parto dos gêmeos. As palavras saíram da boca de Rodrigo como se cada uma pesasse uma tonelada. Helena assentiu compreensivamente. E vocês eram próximos? Éramos casados há 8 anos. Ela era a pessoa mais importante da minha vida. Planejamos os bebês durante 2 anos. Isabela estava radiante com a gravidez, especialmente quando descobrimos que seriam gêmeos. A voz de Rodrigo começou a falhar. Helena permaneceu em silêncio, permitindo que ele processasse as emoções que surgiam. No dia do parto houve complicações. Os médicos disseram que às vezes essas coisas acontecem, que não havia como prever. Mas eu sinto como se tivesse falhado em protegê-la. Como se todo o dinheiro do mundo não tivesse servido para nada quando ela mais precisou de mim. E os bebês nasceram bem? Sim, nasceram perfeitos, saudáveis, sem nenhum problema. Mas cada vez que olho para eles, vejo os olhos dela. Vejo todos os planos que fizemos juntos, todos os sonhos que agora nunca se realizarão. Helena sentiu o peito apertar com a dor evidente na voz do empresário. Ela estava começando a entender a complexidade da situação. Rodrigo não era simplesmente um pai negligente. Era um homem destroçado tentando sobreviver a uma perda devastadora. Senhor Santos, o que aconteceu com as coisas dela? As roupas, fotografias, objetos pessoais? Rodrigo apontou vagamente para o corredor. Selei o quarto principal. Não consigo entrar lá. Removi as fotografias das outras partes da casa porque me causavam muita dor. E é exatamente para aquela direção que Gabriel e Miguel olham quando choram. A observação atingiu Rodrigo como um raio. Ele nunca havia feito essa conexão antes. Os bebês olhavam para a parede que separava o quarto deles do antigo quarto do casal. Era como se soubessem, de alguma forma, que algo importante estava escondido ali. Carmen apareceu na porta do escritório, interrompendo o momento tenso. Desculpem, mas o almoço está servido, e os meninos estão chorando muito forte lá em cima. Helena se levantou imediatamente. Posso subir e tentar acalmá-los? Rodrigo hesitou. A ideia de mais alguém cuidando dos filhos enquanto ele permanecia distante o fazia sentir-se ainda pior consigo mesmo. Mas o choro estava ficando insuportável, e ele sabia que não tinha forças para lidar com aquilo sozinho. Vá em frente. Eu vou almoçar, e depois voltamos a conversar. Helena subiu as escadas com determinação renovada. A conversa com Rodrigo havia confirmado suas suspeitas. A casa estava impregnada de luto não processado, de amor interrompido, de conexões emocionais que haviam sido brutalmente cortadas. Os bebês, com sua sensibilidade natural, estavam absorvendo toda aquela dor e refletindo-a através do choro constante. No quarto dos gêmeos, ela se aproximou primeiro do berço de Gabriel. O menino estava vermelho de tanto chorar, seus pequenos punhos agitados no ar. Helena começou a falar suavemente, sua voz competindo com o som do choro. Oi, Gabriel, sei que você está sentindo muita coisa. Sei que está com saudades de alguém muito especial que vocês nunca puderam conhecer direito. Para sua surpresa, o bebê diminuiu ligeiramente a intensidade do choro, como se estivesse prestando atenção. Sua mamãe amava muito vocês, sabia? Ela ficou muito feliz quando soube que vocês iam nascer. E seu papai também ama vocês, ele só está com o coração muito machucado agora. Miguel, no berço ao lado, também começou a se acalmar. Helena continuou falando, criando uma atmosfera de calma e compreensão que há meses não existia naquele quarto. Vocês não são culpados por nada que aconteceu. Nasceram no momento certo, são desejados e amados. Às vezes, os adultos ficam muito tristes e se esquecem de mostrar o amor que sentem. Lá embaixo, Rodrigo mal conseguia comer o almoço preparado por Carmen. Pela primeira vez em meses, o choro dos bebês havia diminuído significativamente. Ele conseguia ouvir a voz suave de Helena subindo pelas escadas, palavras que ele mesmo deveria estar dizendo para os filhos. Dona Carmen, ele chamou a governanta. O que você acha dessa Helena? Carmen, que estava tirando a mesa,
Parou para olhá-lo. Acho que ela chegou aqui por um motivo, Dr. Rodrigo. Tem algo diferente nela, algo que as outras não tinham. Como assim? Ela não tem medo. As outras babás tinham medo dos meninos, medo desta casa, medo de alguma coisa que não conseguiam explicar. Helena não. Ela olha tudo de frente, como se soubesse exatamente o que precisa ser feito. Rodrigo assentiu pensativamente. Carmen conhecia bem sua família e raramente se enganava sobre as pessoas. Se ela havia aprovado Helena tão rapidamente, devia haver algo especial na jovem. O som de passos nas escadas anunciou o retorno de Helena. Ela entrou na sala de jantar com uma expressão serena no rosto. Como eles estão? Rodrigo perguntou. Dormindo. Acalmaram quando comecei a falar sobre a mãe deles. Acho que sentem falta de ouvir sobre ela. A afirmação fez Rodrigo engolir em seco. Ele havia evitado mencionar Isabela perto dos bebês, achando que seria muito doloroso para todos os envolvidos. Nunca considerou que eles pudessem precisar saber sobre a mãe. Helena, se decidiu ficar conosco, precisa entender algumas regras da casa. Rodrigo tentou retomar sua autoridade de patrão, criando uma distância segura da conversa emocional que haviam tido. Você pode usar o quarto de empregada no térreo, ao lado da cozinha. Carmen vai mostrar onde fica tudo. Seu salário será... Senhor Santos, Helena o interrompeu gentilmente. Antes de falarmos sobre detalhes práticos, preciso que entenda uma coisa. Não posso ajudar Gabriel e Miguel sozinha. Vai precisar da sua participação também. Que tipo de participação? O senhor vai precisar passar tempo com eles, tocar neles, falar com eles, mostrar que os ama. Bebês precisam sentir o carinho dos pais para se desenvolverem emocionalmente. Rodrigo sentiu o familiar aperto no peito. Eu não sei se consigo fazer isso. Por que não consegue? A pergunta simples carregava um peso enorme. Rodrigo olhou para as próprias mãos, tentando encontrar uma resposta que fizesse sentido. Porque cada vez que olho para eles, lembro que falhei em proteger a mãe deles. E tenho medo de que, se me aproximar demais, acabe falhando em protegê-los também. Helena se sentou à mesa, encarando Rodrigo diretamente. E se eu disser que, ao se afastar deles, o senhor já está falhando em protegê-los? A verdade dura o atingiu como um soco no estômago. Rodrigo sabia, em algum lugar profundo de sua mente, que estava causando mais dano aos filhos com sua ausência do que proteção. Mas admitir isso significava enfrentar uma culpa ainda maior. O que você quer que eu faça? Comece pequeno. Hoje à noite, quando eles chorarem, suba comigo até o quarto. Não precisa tocá-los ainda. Apenas fique no mesmo ambiente. Deixe que sintam sua presença. Rodrigo fechou os olhos imaginando a cena. Havia meses que evitava o quarto dos bebês durante os episódios de choro mais intensos. A ideia de se expor àquela dor emocional voluntariamente o apavorava. E se não der certo? E se eles chorarem ainda mais quando me virem? Então tentaremos de novo amanhã, e no dia seguinte, quantas vezes forem necessárias. A determinação na voz de Helena transmitia uma confiança que Rodrigo havia perdido há muito tempo. Talvez ela soubesse de algo que ele desconhecia. Talvez houvesse mesmo uma possibilidade de sua família ferida encontrar um caminho de volta à paz. A noite chegou a Campinas com uma chuva fina típica do inverno paulista. Helena havia se instalado no quarto de empregada, um ambiente simples, mas confortável, que Carmen havia preparado com carinho. A governanta se mostrava visivelmente aliviada por ter alguém disposto a ajudar com os gêmeos e havia passado a tarde toda contando histórias sobre a família Santos para a nova funcionária. A dona Isabela era uma pessoa especial, Carmen dizia, enquanto arrumava toalhas limpas no armário do quarto de Helena. Nunca viu o Dr. Rodrigo tão feliz quanto quando estava com ela. Eles se conheceram numa festa da empresa. Ela trabalhava com decoração de eventos. Helena escutava atentamente, tentando formar uma imagem mental da mulher que havia deixado uma marca tão profunda naquela casa. Cada detalhe ajudava a entender melhor a dinâmica emocional que estava afetando os bebês. Ela ficou muito ansiosa durante a gravidez, Helena perguntou. Não, pelo contrário. A dona Isabela estava radiante. Passava horas decorando o quarto dos bebês, comprando roupinhas, conversando com a barriga.
Dizia que ia ensinar música clássica para eles, que queria que crescessem ouvindo Bach e Mozart. A informação despertou interesse em Helena. Música podia ser uma ferramenta poderosa para acalmar crianças, especialmente se tivesse conexão emocional com a mãe. Ela tocava algum instrumento. Piano. Tinha um piano de cauda na sala de estar, mas o Dr. Rodrigo mandou tirar depois que ela partiu. Dizia que não conseguia ouvir as músicas que ela costumava tocar. Às 8 da noite, como um ritual macabro que se repetia todas as noites há meses, o choro dos gêmeos recomeçou com força total. Helena estava na cozinha tomando chá quando o som penetrante ecoou pela casa. Carmen fez o sinal da cruz automaticamente, um hábito que havia desenvolvido nos últimos meses. "Lá vamos nós", murmurou a governanta. Helena subiu as escadas com determinação, mas ao chegar ao corredor do segundo andar, não encontrou Rodrigo esperando por ela. Bateu na porta do escritório dele, que havia se transformado praticamente num dormitório improvisado, já que ele evitava o quarto principal. "Senhor Santos, está na hora." Do outro lado da porta veio uma resposta abafada. "Helena, não sei se consigo fazer isso hoje. O choro está muito intenso. É exatamente por isso que precisa vir. Eles estão chorando porque sentem sua ausência." Helena esperou pacientemente, ouvindo os ruídos do outro lado da porta. Sabia que estava pressionando Rodrigo além de sua zona de conforto, mas também entendia que aquele seria o primeiro passo necessário para quebrar o ciclo destrutivo que se havia estabelecido na casa. Finalmente, a porta se abriu. Rodrigo apareceu com os cabelos desalinhados e uma expressão de profundo cansaço. Ele vestia uma camisa amassada e calças de pijama, evidenciando que não havia dormido adequadamente há semanas. "O que exatamente você quer que eu faça lá?" perguntou ele, a voz carregada de apreensão. "Apenas fique no quarto comigo. Não precisa falar com eles nem tocá-los, só precisa estar presente." Juntos caminharam pelo corredor até o quarto dos bebês. A cada passo, Rodrigo se tornava mais tenso. Suas mãos tremiam ligeiramente, e Helena podia ouvir sua respiração ficando mais irregular. Quando chegaram à porta do quarto, ele parou completamente. "Não consigo", sussurrou. "Cada vez que entro aí, lembro do dia que trouxemos eles do hospital. Isabela havia preparado tudo com tanto carinho. As paredes decoradas, os móveis musicais, as frases bordadas que ela fez durante a gravidez." Helena olhou para o interior do quarto, notando pela primeira vez os detalhes que indicavam o cuidado maternal que havia sido investido ali. Móveis com estrelas douradas giravam suavemente acima dos berços, e nas paredes havia quadrinhos com frases em caligrafia delicada. Pequenos milagres, amor infinito, sonhos que se tornaram realidade. Ela fez tudo isso durante meses. Passava tardes inteiras aqui, organizando as roupinhas por tamanho, testando a iluminação para ter certeza de que não seria muito forte para os olhos dos bebês. Dizia que queria que eles se sentissem amados desde o primeiro momento em casa. O choro de Gabriel e Miguel continuava intenso, mas Helena notou que havia mudado ligeiramente de tom desde que Rodrigo se aproximou da porta. Era como se eles soubessem que o pai estava próximo, mesmo sem vê-lo. "Senhor Santos, eles sabem que o senhor está aqui. Pode reparar como o choro mudou?" Rodrigo prestou atenção por alguns segundos e confirmou que havia uma diferença sutil. O desespero parecia ter diminuído, sendo substituído por algo que soava quase como um chamado. "Eles estão chamando por mim? Estão chamando pelo pai deles, pelo homem que deveria estar cuidando deles junto com a mãe." Com um grande esforço, Rodrigo deu um passo para dentro do quarto. Imediatamente, ambos os bebês diminuíram significativamente o volume do choro. Gabriel chegou a parar completamente por alguns segundos, seus olhos escuros procurando pela fonte da presença que sentia no ambiente. "Meu Deus", Rodrigo murmurou, surpreso com a reação imediata. "Eles realmente sabem que estou aqui." Helena se aproximou do berço de Miguel, que continuava chorando, mas de forma menos desesperada. "Quer tentar falar com eles?" "Só uma palavrinha." Rodrigo se manteve imóvel próximo à porta, como se estivesse pronto para fugir a qualquer momento. Suas mãos estavam fechadas em punhos, os nós dos dedos esbranquiçados pela tensão. "O que eu diria? Não converso com eles há meses. Diga algo simples, que você os ama."
que está tentando ser um pai melhor. O silêncio se estendeu por longos minutos, interrompido apenas pelo choro intermitente dos bebês. Rodrigo lutava visivelmente consigo mesmo, como se cada palavra fosse um peso impossível de carregar. Oi, Gabriel. Oi, Miguel. Sua voz saiu rouca, carregada de emoção. É o papai de vocês. O efeito foi imediato e dramático. Ambos os bebês pararam de chorar completamente, seus olhinhos se voltando na direção da voz familiar. O silêncio na casa era tão inusitado que Carmen subiu correndo as escadas, achando que algo terrível havia acontecido. Está tudo bem? A governanta perguntou ofegante, aparecendo na porta do quarto. Eles pararam de chorar, Rodrigo disse em tom de incredulidade absoluta, só porque falei com eles. Carmen colocou a mão no peito, aliviada. Graças a Deus. Faz meses que não ouço esta casa tão silenciosa. Helena sorriu suavemente, mas sabia que aquele era apenas o primeiro passo de uma jornada longa. Continue falando com eles, Senhor Santos. Eles estavam com saudades da sua voz. Rodrigo deu mais um passo em direção aos berços, ainda mantendo distância segura, mas visivelmente menos tenso que antes. Desculpem por ficar tanto tempo longe de vocês. Papai estava com o coração muito triste. Miguel esticou os bracinhos na direção da voz, um gesto que fez Rodrigo parar no meio da frase. Era a primeira vez que via uma reação tão clara de reconhecimento paternal dos filhos. Eles querem que o senhor chegue mais perto, Helena observou gentilmente. Não sei se estou pronto para isso. Não precisa pegá-los no colo ainda. Pode só se aproximar do berço. Com passos hesitantes, Rodrigo se moveu até ficar ao lado do berço de Gabriel. O bebê o observava com curiosidade, como se estivesse tentando memorizar o rosto do pai que havia estado ausente por tanto tempo. Você cresceu muito, Rodrigo disse com a voz embargada. Está parecido com a mamãe. A menção de Isabela fez Gabriel sorrir pela primeira vez em meses, uma expressão que deixou Rodrigo completamente desconcertado. Carmen se emocionou tanto que precisou sair do quarto para não chorar na frente de todos. Ele sorriu, Rodrigo disse em tom de espanto. Será que ele entende quando falo sobre ela? Bebês entendem muito mais do que imaginamos, Helena explicou. Principalmente sobre amor. Gabriel sabe que você amava a mãe dele, e isso o faz feliz. Rodrigo se moveu para o berço de Miguel, que também havia parado completamente de chorar, e o observava com atenção. E você, Miguel? Também está com saudades do papai? Miguel balbuciou alguns sons incompreensíveis, mas seus olhos brilhavam com uma alegria que não demonstrava há meses. Era como se aquela conexão simples tivesse despertado algum instinto paternal dormecido em ambos os lados. Senhor Santos, posso sugerir algo? Helena perguntou cuidadosamente. Claro. Que tal contar para eles sobre como você e a mãe deles se conheceram, ou sobre os planos que vocês tinham para quando eles nascessem? A sugestão tocou numa ferida profunda, mas Rodrigo percebeu que estava se sentindo menos sufocado que o normal ao pensar em Isabela. Talvez fosse a presença calma de Helena ou o fato de estar finalmente conectando com os filhos, mas algo havia mudado. Vocês sabiam que a mamãe de vocês era a mulher mais bonita da festa onde nos conhecemos? Começou ele, sua voz ficando mais suave. Ela usava um vestido azul e ria de um jeito que iluminava a sala inteira. Gabriel e Miguel pareciam hipnotizados pela voz do pai, seus corpos relaxando visivelmente nos berços. Era como se finalmente estivessem ouvindo a história que precisavam conhecer. Ela ficou muito feliz quando soube que vocês iam nascer. Passava horas aqui, neste quarto, preparando tudo com amor. Dizia que vocês seriam as crianças mais amadas do mundo. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Rodrigo, mas ele continuou falando. Pela primeira vez em meses, lembrar de Isabela não causava apenas dor, mas também uma sensação reconfortante de conexão com algo precioso que havia perdido. Helena observava a cena com satisfação silenciosa. Sabia que estava presenciando o primeiro momento real de cura que aquela família havia experimentado desde a tragédia. Os bebês estavam finalmente ouvindo sobre sua origem, sobre o amor que os havia criado, e isso estava preenchendo um vazio emocional
que todos os cuidados médicos do mundo não conseguiriam curar. Eles vão dormir assim? Rodrigo perguntou, notando como Gabriel e Miguel estavam calmos e sonolentos. Provavelmente sim. Estão exaustos de tanto chorar e agora se sentem seguros. Rodrigo permaneceu ali por mais alguns minutos, simplesmente observando os filhos. Era como se estivesse os vendo pela primeira vez, não como lembretes dolorosos da perda de Isabela, mas como seres humanos únicos que precisavam de seu amor e proteção. Helena, ele disse quando saíram do quarto. Obrigado. Não sei o que você fez, mas sinto que algo mudou hoje. Não fiz nada além de ajudá-lo a lembrar que é um pai. O amor sempre esteve aí, Sr. Santos. Só estava escondido pela dor. Naquela noite, pela primeira vez em 8 meses, a mansão dos Santos experimentou quase 6 horas seguidas de silêncio. Gabriel e Miguel dormiram tranquilamente e Rodrigo conseguiu descansar algumas horas sem ser interrompido pelos pesadelos que o atormentavam regularmente. Mas, às 3 da madrugada, Helena foi acordada por um som diferente. Não era o choro familiar dos bebês, mas algo mais sutil. Passos no corredor, seguidos de uma batida suave na porta do quarto que havia sido selado. Ela se levantou silenciosamente e subiu as escadas, curiosa sobre o que estava acontecendo. No segundo andar, encontrou Rodrigo parado em frente à porta lacrada, sua mão apoiada na madeira como se estivesse tentando sentir algo do outro lado. Senhor Santos, está tudo bem? Ele se virou sobressaltado. Helena, eu não sei o que estou fazendo aqui. Acordei com vontade de entrar neste quarto, como se Isabela estivesse me chamando. Helena se aproximou cautelosamente. Quando foi a última vez que esteve lá dentro? No dia do funeral. Peguei algumas roupas e depois tranquei tudo. Disse para Carmen que ninguém deveria entrar lá novamente. E se fosse a hora de entrar? Rodrigo olhou para ela com surpresa. Você acha que estou pronto para isso? Acho que hoje você redescobriu que é um pai. Talvez seja a hora de descobrir que ainda é um marido que amou profundamente e que essa não é uma coisa para se envergonhar. Com mãos trêmulas, Rodrigo puxou uma pequena chave dourada do bolso do pijama. Helena percebeu que ele sempre carregava aquela chave consigo, mesmo que não admitisse para si mesmo que um dia voltaria a usar. A porta se abriu com um rangido suave, revelando um quarto preservado exatamente como estava no último dia de vida de Isabela. Sobre a cômoda, frascos de perfume ainda guardavam seu aroma. Na mesinha de cabeceira, um livro permanecia aberto na página que ela estava lendo, e sobre a cama, cuidadosamente dobrado, estava o vestido azul que ela usara no dia em que se conheceram. O aroma de rosas ainda impregnava o quarto de Isabela, como se ela tivesse saído apenas alguns minutos antes. Rodrigo parou na soleira da porta, respirando profundamente. Aquele cheiro havia sido sua perdição nos primeiros meses após a tragédia. Cada vez que passava pelo corredor e sentia o perfume familiar, era como se uma lâmina atravessasse seu peito. Helena entrou primeiro, observando cuidadosamente cada detalhe do ambiente preservado. A cama king size com colcha de seda branca. As cortinas de linho que Isabela havia escolhido para filtrar suavemente a luz da manhã. A poltrona de leitura posicionada próxima à janela, onde ela costumava passar as tardes. Tudo permanecia exatamente como no último dia, um santuário da vida interrompida. É como um museu, Rodrigo murmurou, finalmente cruzando a porta. Carmen manteve tudo limpo, mas não tocou em nada. Sobre a penteadeira de madeira maciça, objetos pessoais de Isabela contavam a história silenciosa de uma vida feliz. Potes de creme facial pela metade, brincos que ela usara na última saída romântica do casal, uma agenda onde havia marcado consultas médicas para os bebês que nunca chegou a levar. Helena se aproximou da estante de livros, onde volumes sobre maternidade se misturavam com romances e livros de arte. Ela gostava de ler? Era apaixonada por livros, principalmente histórias de amor e biografias de mulheres fortes. Rodrigo pegou um exemplar que estava sobre a mesa de cabeceira. Este aqui ela estava lendo na última semana de gravidez. Cartas para minha filha, de Maya Angelou. A coincidência das palavras fez Helena parar. Cartas. Na premissa que havia desenvolvido mentalmente sobre a situação da família, sempre voltava à questão de comunicação interrompida, de palavras que precisavam ser ditas,
mas nunca foram. Senhor Santos, Isabela costumava escrever diários, cartas, anotações. Rodrigo refletiu por alguns segundos. Sim, ela tinha um diário desde adolescente e durante a gravidez começou a escrever algumas cartas. Disse que era para os bebês lerem quando crescessem. O coração de Helena acelerou. Onde estão essas cartas? Não sei. Depois que ela partiu, nunca procurei. Estava com muito medo de ler qualquer coisa que ela tivesse escrito. Helena começou a examinar o quarto com mais atenção, procurando por lugares onde Isabela poderia ter guardado escritos importantes. Na parte inferior da penteadeira, encontrou uma gaveta que parecia mais pesada que as outras. Quando a abriu, revelou uma caixa de madeira artesanal com trabalhos em marchetaria. Rodrigo, encontrei algo! Ele se aproximou, reconhecendo imediatamente a caixa. Esta caixa ela ganhou da mãe no dia do casamento. Guardava coisas importantes nela. Com mãos cuidadosas, Helena abriu a caixa. Dentro, organizados cronologicamente com fitas de cetim, estavam dezenas de envelopes lacrados. Cada um tinha uma data escrita na caligrafia delicada de Isabela. Para Gabriel, 1º aniversário. Para Miguel, 1º dia na escola. Para meus filhos, quando completarem 16 anos. Meu Deus, Rodrigo sussurrou pegando um dos envelopes. Há tantas! Ela escreveu para datas específicas da vida deles. Helena contou rapidamente os envelopes. Havia cartas para aniversários, formaturas, primeiro namoro, casamento, nascimento de netos. Isabela havia tentado se fazer presente em todas as ocasiões importantes que não poderia acompanhar pessoalmente. Ela sabia, Rodrigo disse com voz embargada. De alguma forma, ela sabia que não estaria aqui para ver eles crescerem. No fundo da caixa, Helena encontrou um envelope diferente dos outros. Era maior, mais grosso e tinha uma única palavra escrita na frente: Rodrigo. Suas mãos tremeram ao entregá-lo para o marido. Essa é para você. Rodrigo segurou o envelope como se fosse feito de cristal. 8 meses depois da partida de Isabela, ele finalmente tinha uma carta dela, palavras que ela havia escrito especificamente para ele. Mas o medo do que poderia encontrar lá dentro o paralisava. Não sei se consigo ler agora. Não precisa ler se não se sentir pronto. Mas talvez ela tenha deixado algo que possa ajudar com Gabriel e Miguel. A sugestão fez sentido para Rodrigo. Se havia uma possibilidade de que Isabela tivesse escrito algo sobre como cuidar dos bebês, ele precisava saber. Com dedos trêmulos, abriu o envelope. A carta era longa, escrita em várias páginas da papelaria personalizada que Isabela usava para correspondências importantes. Rodrigo leu a primeira linha em voz alta. Meu amor, se você está lendo isso, significa que algo deu errado e eu não pude voltar para casa com nossos bebês. Helena se afastou discretamente para dar privacidade a Rodrigo, mas permaneceu próxima o suficiente para apoiá-lo caso necessário. Ela podia ver as lágrimas começando a formar em seus olhos conforme ele continuava lendo silenciosamente. Ela sabia que havia riscos no parto, Rodrigo disse após alguns minutos. Tinha pressentimentos, mas não quis me preocupar. Escreveu que se algo acontecesse comigo, eu deveria ser o melhor pai que pudesse ser, porque os bebês precisariam de todo o meu amor em dobro. Ele continuou lendo, parando ocasionalmente para limpar os olhos. Ela diz aqui que registrou vídeos também, cantando canções de ninar, contando histórias, ensinando as orações que queria que eles conhecessem. Onde estão os vídeos? Rodrigo procurou na caixa e encontrou um pequeno HD externo. Deve ser isto. Ela sempre foi organizada com a tecnologia. Helena observou uma transformação gradual acontecer no rosto de Rodrigo. A dor ainda estava lá, mas agora misturada com algo que parecia gratidão. Isabela havia encontrado uma forma de continuar sendo mãe mesmo depois de partir, e isso era tanto devastador quanto reconfortante. O que mais ela escreveu na carta? Várias coisas. Instruções sobre como ela gostaria que os meninos fossem criados, valores que considerava importantes, tradições familiares que queria manter. E também, ele hesitou, também sobre mim. Sobre você? Ela diz que me conhece bem demais, que sabia que eu me culparia por não conseguir protegê-la. Escreveu 3 páginas
só para me convencer de que não foi culpa minha, que algumas coisas estão além do controle humano. As palavras de Isabela através da carta estavam fazendo o trabalho que 8 meses de lógica racional não haviam conseguido. Rodrigo sentia algo se movendo em seu peito, como se uma armadura emocional que carregava há meses estivesse começando a se quebrar. Ela também deixou instruções específicas sobre os bebês chorarem. Rodrigo continuou. Diz que pesquisou sobre o assunto durante a gravidez, que bebês podem sentir quando há luto não resolvido na casa. Sugere que eu fale com eles sobre ela, que conte histórias, que deixe eles saberem que foram desejados e amados por ambos os pais. Helena sorriu suavemente. Mesmo sem conhecê-la, percebi que Isabela era uma mulher sábia. Lá embaixo, o som de choro suave começou a ecoar pela casa. Mas desta vez era diferente. Não o desespero familiar dos últimos meses, mas algo que soava quase como um chamado. Gabriel e Miguel haviam acordado e pareciam estar procurando pela presença dos adultos. Vamos até eles, Rodrigo disse, guardando cuidadosamente a carta. Quero tentar algo que Isabela sugeriu. Desceram juntos até o quarto dos bebês, onde encontraram os gêmeos acordados, mas calmos. Rodrigo se aproximou dos berços com muito mais confiança que na noite anterior. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Miguel. Papai esteve conversando com a mamãe de vocês. A reação foi imediata. Ambos os bebês pararam de chorar e olharam diretamente para o pai, como se entendessem que algo importante havia acontecido. A mamãe deixou cartas para vocês, Rodrigo continuou, sua voz mais firme. Muitas cartas, e também vídeos onde ela canta para vocês. Quando ficarem maiorzinhos, vamos ler e assistir tudo juntos. Miguel esticou os bracinhos na direção do pai, um gesto que antes aterrorizava Rodrigo. Agora, pela primeira vez em 8 meses, ele se sentiu corajoso o suficiente para responder ao chamado. Posso pegá-lo no colo? Perguntou para Helena, ainda inseguro. Claro que pode. É seu filho. Com movimentos cuidadosos, Rodrigo levantou Miguel do berço. O bebê se aconchegou imediatamente contra o peito do pai, como se fosse o lugar mais natural do mundo. A sensação de ter o filho nos braços novamente foi avassaladora. Uma mistura de amor paternal com a culpa que ainda carregava, mas também com uma nova esperança. Oi, meu pequeno, Rodrigo sussurrou beijando a testa do bebê. Desculpa por ter ficado tanto tempo longe. Papai estava aprendendo a viver sem a mamãe, mas agora entendi que não preciso viver sem ela. Ela sempre vai estar com a gente. Gabriel começou a choramingar no berço, claramente querendo a mesma atenção que o irmão estava recebendo. Helena o pegou no colo e o trouxe para perto de Rodrigo. Que tal segurarmos os dois? Sugeriu ela. Com alguma dificuldade logística, conseguiram organizar os bebês de forma que Rodrigo pudesse abraçar ambos simultaneamente. Era a primeira vez que ele segurava os 2 filhos juntos desde o dia em que trouxera eles do hospital. Isabela ficaria muito feliz vendo isso. Helena comentou suavemente. Ela escreveu na carta que este era o sonho dela, ver eu e os meninos unidos, cuidando uns dos outros. Dizia que não queria que minha tristeza impedisse os meninos de terem um pai presente. Carmen apareceu na porta do quarto, atraída pelo silêncio inusual da casa. Quando viu Rodrigo segurando os 2 netos, começou a chorar de emoção. Graças a Deus, ela murmurou. Dona Isabela deve estar sorrindo lá de cima. Rodrigo permaneceu assim por quase 1 hora, simplesmente segurando os filhos e conversando com eles sobre planos para o dia. Falou sobre levar eles para conhecer o escritório, sobre contratar uma professora de piano para quando crescessem, sobre todas as tradições familiares que Isabela havia mencionado na carta. Pela primeira vez desde que nasceram, Gabriel e Miguel passaram uma manhã inteira sem chorar. Eles exploravam as mãos do pai, balbuciavam sons alegres e demonstravam a personalidade que havia sido sufocada pelos meses de tensão emocional. Helena, Rodrigo disse quando finalmente colocou os bebês de volta nos berços para que pudessem descansar. Como posso agradecer por tudo que você fez? Em menos de 24 horas, conseguiu o que médicos e especialistas não conseguiram em meses. Não fiz nada além de lembrar o Senhor de quem já era. Às vezes precisamos de alguém de fora para nos ajudar a enxergar o que sempre esteve dentro da gente. Naquela tarde,
Rodrigo tomou uma decisão que não tomava há meses. Cancelou todas as reuniões de trabalho e passou o dia inteiro em casa com os filhos. Assistiu a um dos vídeos que Isabela havia gravado, onde ela cantava uma canção de ninar em português que sua própria mãe costumava cantar para ela. Os bebês ficaram hipnotizados pelo vídeo, como se reconhecessem a voz da mãe que nunca chegaram a conhecer adequadamente. E pela primeira vez desde que nasceram, dormiram uma soneca completa de 3 horas seguidas, enquanto Rodrigo trabalhava no laptop ao lado dos berços, finalmente conseguindo conciliar paternidade e responsabilidades profissionais. Quando Helena foi verificar como estava a família no final da tarde, encontrou uma cena que a emocionou profundamente. Rodrigo sentado no chão entre os 2 berços, lendo em voz alta uma das cartas que Isabela havia escrito para o primeiro aniversário dos gêmeos. A mamãe escreveu aqui que vocês são a prova de que o amor verdadeiro nunca acaba. Ele dizia para Gabriel e Miguel, que o observavam com atenção total. Que mesmo quando as pessoas partem, o amor que elas deixaram continua crescendo nos corações de quem fica. Aquela casa, que por 8 meses havia ecoado apenas com choro e desespero, estava finalmente começando a se encher novamente de amor, histórias e esperança para o futuro. Uma semana se passou desde a descoberta das cartas de Isabela, e a transformação na casa dos Santos era notável. O choro constante que havia atormentado a mansão por 8 meses havia dado lugar a sons muito mais naturais, balbucios alegres, risos ocasionais e até mesmo períodos de silêncio pacífico, enquanto Gabriel e Miguel exploravam seus brinquedos. Rodrigo havia estabelecido uma nova rotina, que incluía passar pelo menos 2 horas da manhã e 2 da tarde exclusivamente com os filhos. Seu escritório em casa foi reorganizado para que pudesse trabalhar próximo ao quarto dos bebês, permitindo que estivesse presente mesmo durante suas ligações profissionais. Helena observava essa evolução com satisfação, mas também com uma preocupação crescente. Sabia que o processo de cura ainda estava nas fases iniciais e havia questões mais profundas que precisavam ser trabalhadas antes que a estabilidade emocional da família fosse realmente consolidada. Helena, Rodrigo a chamou numa manhã de quinta-feira. Preciso ir até São Paulo hoje para uma reunião importante com fornecedores asiáticos. É sobre um contrato que pode definir o futuro da empresa. Você pode cuidar dos meninos sozinha? A pergunta revelou uma das armadilhas que Helena havia antecipado. Rodrigo estava se conectando com os filhos, mas ainda não havia desenvolvido plena confiança em suas próprias habilidades parentais. Continuava vendo Helena como indispensável para manter a harmonia da casa. Claro que posso cuidar deles, mas posso perguntar quando foi a última vez que você passou um dia inteiro longe deles desde que começamos esse processo? Rodrigo parou para pensar. Não passei, mas este contrato é muito importante, Helena. Representa quase 40% da receita anual da empresa. Entendo a importância do trabalho. Só quero ter certeza de que o senhor não está usando as responsabilidades profissionais para evitar os próximos passos da sua cura emocional. A observação o atingiu em cheio. Rodrigo sabia que Helena tinha razão. Parte dele ainda sentia medo de ficar completamente sozinho com os filhos, sem a rede de segurança que ela representava. Você acha que ainda estou fugindo? Acho que está progredindo muito bem, mas ainda tem medo de confiar completamente em si mesmo como pai. E isso é normal, considerando tudo o que passou. Carmen entrou na sala carregando uma bandeja com café e pães de açúcar que havia preparado especialmente para o café da manhã. A governanta havia notado a mudança de atmosfera na casa e estava visivelmente mais animada, dedicando-se a preparar refeições mais elaboradas e cuidar de detalhes que havia negligenciado durante os meses difíceis. Doutor Rodrigo, ela disse enquanto servia o café. Se me permite a sugestão, por que não leva os meninos para São Paulo? Já estão com 9 meses, idade boa para sair um pouco de casa. A sugestão surpreendeu tanto Rodrigo quanto Helena. A ideia de levar Gabriel e Miguel para uma viagem de negócios parecia simultaneamente aventureira e assustadora. Carmen, eles nunca saíram de Campinas. E se chorarem no carro? E se algo acontecer longe de casa? Os meninos estão muito diferentes agora, doutor. Calmos, felizes.
Acho que seria bom para eles verem o mundo lá fora. Helena viu na sugestão uma oportunidade perfeita para que Rodrigo testasse sua confiança como pai sem ter ela por perto como apoio constante. Eu acho uma ótima ideia. O senhor poderia levar Carmen junto para ajudar, mas seria uma chance de provar para si mesmo que consegue cuidar dos seus filhos em qualquer circunstância. Rodrigo considerou a proposta por alguns minutos. A reunião era importante, mas talvez pudesse transformá-la numa ocasião especial. A primeira viagem dos gêmeos, uma forma de incluí-los em sua vida profissional, como Isabela sempre havia sonhado. Sabe de uma coisa? Vou fazer isso. Mas, Helena, você vem conosco, ainda não me sinto preparado para uma viagem tão grande sem você. Helena hesitou. Sabia que acompanhá-los seria mais confortável para Rodrigo, mas também percebia que isso poderia atrasar o desenvolvimento da independência paternal dele. Senhor Santos, posso sugerir um meio-termo? Eu os acompanho até São Paulo, mas fico no hotel com as crianças enquanto o senhor está na reunião. Assim terá a segurança de saber que estou por perto, mas será responsável pelos cuidados principais durante a viagem. O acordo pareceu razoável para Rodrigo. 2 horas depois, estavam todos no Mercedes SUV dele, seguindo pela rodovia Anhanguera, em direção à capital paulista. Gabriel e Miguel viajavam em cadeirinhas de segurança de última geração que Rodrigo havia comprado na véspera e pareciam fascinados pela paisagem que passava pelas janelas. Olhem só, meninos, Rodrigo dizia enquanto dirigia. Essas são as fazendas de cana-de-açúcar onde se produz o açúcar que vocês vão aprender a evitar quando crescerem. E aquelas torres que estão vendo são antenas de telecomunicações que levam mensagens para o mundo inteiro. Helena observava encantada como Rodrigo havia naturalmente assumido o papel de pai educador, explicando o mundo para os filhos com o mesmo entusiasmo que demonstrava ao falar sobre seus negócios. A viagem transcorreu sem incidentes. Os bebês dormiram boa parte do caminho e acordaram apenas para mamar e ter as fraldas trocadas. Quando chegaram ao hotel na região dos Jardins, Rodrigo se sentia genuinamente orgulhoso por ter conseguido transportar a família inteira sem nenhuma crise. Foi mais fácil do que imaginei, ele comentou enquanto instalavam os berços portáteis no quarto do hotel. Porque agora eles confiam no Senhor, Helena explicou. Bebês que se sentem seguros são naturalmente mais tranquilos para viajar. A reunião de Rodrigo estava marcada para as 2 da tarde num elegante escritório na Faria Lima. Ele havia planejado originalmente passar o dia todo em São Paulo, explorando outros contatos comerciais, mas decidiu que preferia voltar para casa no mesmo dia para não perturbar a rotina de sono dos filhos. Helena, tem certeza de que vai dar conta sozinha com os 2 por 3 horas? Absoluta. Mas quero que o senhor faça algo por mim durante a reunião. O quê? Conte para seus parceiros de negócio que agora tem 2 filhos. Mostre fotos deles. Deixe que vejam o orgulho que sente de ser pai. A sugestão tocou numa questão que Rodrigo ainda não havia enfrentado. Nos últimos meses havia evitado mencionar os bebês em contextos profissionais, como se sua paternidade fosse algo privado demais para ser compartilhado. Por que isso é importante? Porque quando falamos com orgulho sobre as pessoas que amamos, fortalecemos nossos laços emocionais com elas. E também porque seus filhos merecem que o mundo saiba da existência deles. Durante a reunião, Rodrigo seguiu o conselho de Helena. Quando os executivos asiáticos perguntaram sobre sua vida pessoal, ele puxou o celular e mostrou as fotos mais recentes de Gabriel e Miguel. Estes são meus filhos gêmeos, disse com um sorriso que surpreendeu até ele mesmo. Nasceram há 9 meses e estão começando a descobrir o mundo. Hoje fizeram a primeira viagem deles aqui para São Paulo. A reação dos parceiros foi extremamente positiva. Executivos que antes o viam apenas como um importador bem-sucedido, agora o enxergavam como um pai dedicado, o que adicionava uma dimensão humana aos negócios que facilitou as negociações. Família é a base de tudo, disse o representante principal da empresa asiática. Homem que cuida bem dos filhos, cuida bem dos negócios também. O contrato foi fechado com termos ainda melhores que Rodrigo havia esperado. Mas o que mais o impressionou foi como se sentiu bem falando sobre Gabriel e Miguel,
como se tivesse redescoberto uma fonte de energia positiva que havia esquecido que possuía. Quando voltou ao hotel às 5 da tarde, encontrou Helena no lobby brincando com os bebês num tapete de atividades que ela havia improvisado. Gabriel tentava engatinhar em direção a um brinquedo colorido, enquanto Miguel observava tudo com curiosidade. Como foi a reunião? Helena perguntou. Excelente. Fechei o melhor contrato da história da empresa. E sabe o que mais? Falei sobre os meninos para todos os executivos. Me senti orgulhoso. Como deveria se sentir? São 2 bebês lindos e saudáveis. Gabriel conseguiu finalmente alcançar o brinquedo que perseguia e o levantou triunfante, emitindo um grito de alegria que ecoou pelo lobby do hotel. Outros hóspedes sorriram ao ver a cena, e Rodrigo sentiu um orgulho paternal que há meses não experimentava. Ele está tentando engatinhar, Rodrigo observou com espanto. Começou hoje de manhã. Miguel também está tentando, mas está um pouco mais cauteloso. Rodrigo se sentou no chão ao lado dos filhos, esquecendo completamente que estava vestindo um terno de R$3.000. Gabriel imediatamente engatinhou em sua direção, subindo no colo do pai como se fosse uma montanha a ser escalada. Papai estava trabalhando para vocês, ele disse, beijando a testa do filho. Fechei um contrato muito bom hoje. Isso significa que vamos poder dar tudo o que precisarem. Escola particular, aulas de piano como a mamãe queria, viagens para conhecer o mundo. Miguel também se aproximou, usando Rodrigo como apoio para tentar ficar em pé. Pela primeira vez, os 2 bebês estavam demonstrando marcos de desenvolvimento normal, e Rodrigo estava ali para testemunhar cada momento. A viagem de volta para Campinas foi ainda mais tranquila que a ida. Os bebês dormiram profundamente, exaustos pelas novas experiências do dia. Rodrigo dirigia em silêncio, processando internamente como sua vida havia mudado em apenas uma semana. Helena, ele disse quando estavam chegando em casa, posso confessar uma coisa? Hoje foi o primeiro dia em quase um ano que me senti verdadeiramente feliz. Por quê? Porque pela primeira vez consegui integrar todas as partes da minha vida. Sou empresário, sou viúvo, sou pai. Antes essas identidades pareciam estar em conflito. Hoje percebi que podem coexistir. Quando chegaram à mansão, Carmen os esperava com um jantar especial preparado. Ela havia até decorado a mesa do café da manhã com balões coloridos para celebrar a primeira viagem dos bebês. Como foram os patrõezinhos? Ela perguntou, pegando Gabriel no colo. Foram perfeitos, Rodrigo respondeu com orgulho genuíno. Amanhã vou fazer algo que deveria ter feito há muito tempo. O quê? Vou ao cartório registrar vocês oficialmente como meus herdeiros, ele disse, olhando para Gabriel e Miguel. E vou contratar um fotógrafo para fazer um ensaio profissional da nossa família. É hora de deixar o mundo saber que Rodrigo Santos é pai de 2 meninos maravilhosos. Helena sorriu, reconhecendo que haviam alcançado um marco importante no processo de cura. Rodrigo não apenas havia se reconectado com os filhos, mas também havia integrado sua paternidade à sua identidade pública e profissional. Naquela noite, pela primeira vez desde o nascimento dos gêmeos, Gabriel e Miguel dormiram 12 horas seguidas, sem interrupção. E Rodrigo também teve sua primeira noite completa de sono em quase um ano, sonhando não com pesadelos sobre a perda de Isabela, mas com planos para o futuro que queria construir com seus filhos. 3 semanas depois da viagem a São Paulo, a rotina na casa dos Santos havia encontrado um ritmo saudável e previsível. Gabriel e Miguel completariam 10 meses em poucos dias, e Rodrigo havia planejado uma pequena celebração, a primeira festa de aniversário que conseguiria organizar sem sentir dor esmagadora ao pensar em todas as ocasiões que Isabela perderia. Helena acordou naquela manhã de sábado com uma sensação estranha no peito. Havia recebido uma ligação na noite anterior que mudaria completamente o rumo de sua vida, mas ainda não havia encontrado coragem para compartilhar a novidade com a família Santos. Bom dia, Helena. Rodrigo a cumprimentou na cozinha, onde ela preparava as mamadeiras matinais dos bebês. Dormiu bem? Sim, obrigada. E o senhor? Como estão Gabriel e Miguel hoje? Acordaram falando papa, papa, os 2 juntos.
Acho que estão tentando dizer papai. O orgulho na voz de Rodrigo era evidente. Carmen disse que é normal eles começarem com os sons mais fáceis primeiro. Helena sorriu, mas Rodrigo notou que havia algo diferente em sua expressão. Durante as semanas que havia passado na casa, ele havia aprendido a ler as nuances emocionais da jovem que salvara sua família. Helena, está tudo bem? Você parece distante hoje. Ela hesitou, mexendo nervosamente na colher que usava para misturar o leite em pó. Como poderia explicar que havia recebido uma proposta de emprego dos sonhos, exatamente no momento em que sentia ter encontrado seu lugar no mundo? Senhor Santos, preciso conversar com o senhor sobre algo importante, mas talvez seja melhor depois que os bebês tomarem o café da manhã. A seriedade no tom dela despertou uma ansiedade familiar no peito de Rodrigo. Nos últimos meses, conversas que começavam assim geralmente traziam más notícias. Instintivamente, seus pensamentos saltaram para a possibilidade de Helena estar se preparando para deixar a família. É alguma coisa grave? Não é grave, mas é complicado. Subiram juntos para alimentar Gabriel e Miguel, que os receberam com sorrisos radiantes e bracinhos estendidos. A conexão entre pai e filhos agora era tão natural que Rodrigo nem mesmo parava para pensar antes de pegar os bebês no colo. Bom dia, meus amores, ele disse, beijando as testas dos gêmeos. Papai tem uma surpresa para vocês hoje. Vamos visitar o túmulo da mamãe pela primeira vez. A declaração surpreendeu Helena. Rodrigo havia mencionado várias vezes que não conseguia visitar o cemitério onde Isabela estava enterrada, e ela havia respeitado o tempo dele para lidar com essa dor particular. Tem certeza de que está pronto para isso? Tenho pensado muito sobre o que Isabela escreveu na carta. Ela disse que queria que eu levasse os meninos para conhecer onde ela está descansando, que falasse sobre ela, como se fosse uma presença real nas vidas deles, não apenas uma memória. Gabriel balbuciou alguma coisa que soava remotamente como mama, fazendo o coração de Rodrigo acelerar. Era como se o bebê soubesse que estavam falando sobre sua mãe. Seria uma forma de fechar um ciclo. Rodrigo continuou. De mostrar para ela que conseguimos nos tornar uma família, mesmo com a ausência dela. Depois que os bebês terminaram de se alimentar e foram colocados no chão para brincar, Helena finalmente reuniu coragem para abordar o assunto que a atormentava. Senhor Santos, ontem recebi uma ligação da diretora de uma creche especializada em São Paulo, uma instituição que cuida de crianças órfãs e abandonadas. Rodrigo sentiu o estômago afundar. Eles me ofereceram uma posição como coordenadora de cuidados especiais. É exatamente o tipo de trabalho que sempre sonhei fazer. Ajudar crianças que passaram por traumas emocionais similares ao que Gabriel e Miguel viveram. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Rodrigo sabia que aquele momento chegaria eventualmente. Helena era jovem, talentosa e merecia construir sua própria carreira. Mas a ideia de perdê-la ainda o apavorava. É uma boa oportunidade? É incrível. Salário muito bom, chance de crescimento profissional, possibilidade de realmente fazer a diferença na vida de muitas crianças. E... Ela hesitou. E fica em São Paulo, perto da família do meu irmão. Entendo. Rodrigo tentou manter a voz neutra, mas Helena podia ouvir a tristeza por trás das palavras. Quando eles precisam de uma resposta? Na segunda-feira, Gabriel engatinhou até os pés de Helena e tentou se erguer usando sua perna como apoio. O gesto inocente pareceu simbolizar exatamente o dilema que ela enfrentava, como deixar para trás crianças que haviam se tornado tão importantes em sua vida. Helena, Rodrigo disse cuidadosamente, sei que não tenho o direito de influenciar sua decisão, mas preciso perguntar, você está pronta para deixar Gabriel e Miguel? A pergunta a atingiu em cheio. Durante as semanas que havia passado cuidando dos gêmeos, Helena havia desenvolvido um vínculo maternal que nunca esperou experimentar. Eles não eram apenas seu trabalho, haviam se tornado parte de sua família emocional. Essa é a parte mais difícil da decisão, ela admitiu. Quando comecei a trabalhar aqui, pensava que seria temporário, apenas até vocês encontrarem estabilidade. Mas agora sinto como se fosse deixar meus próprios filhos.
Miguel também engatinhou na direção deles, criando uma pequena multidão aos pés dos adultos. Rodrigo os observou por alguns minutos, tentando imaginar como seria a casa sem a presença tranquilizadora de Helena. "Posso fazer uma proposta?" ele disse finalmente. "Claro! Que tal se eu igualar a oferta que recebeu? Salário, benefícios, tudo. Você poderia continuar aqui conosco, mas com um papel oficializado como coordenadora de desenvolvimento infantil da família. Poderia até estudar online para se especializar mais na área." A generosidade da proposta tocou profundamente Helena, mas também revelou algo que ela havia tentado não admitir para si mesma. Sua relação com aquela família havia transcendido os limites profissionais saudáveis. "Senhor Santos, agradeço muito a oferta, mas preciso ser honesta sobre algo." "O quê?" "Estou me apegando demais a vocês. A Gabriel, Miguel, até ao Senhor e Carmen. Isso não é necessariamente saudável para nenhum de nós." Rodrigo franziu a testa. "Por que não seria saudável?" "Porque Gabriel e Miguel precisam aprender que podem confiar no pai deles sem depender de mim como mediadora. E o senhor precisa desenvolver completa confiança em suas habilidades parentais." A observação era perspicaz e dolorosa ao mesmo tempo. Rodrigo sabia que Helena estava certa. Ele ainda se apoiava nela mais do que deveria para questões relacionadas aos filhos. "Está dizendo que ainda não estou pronto para ser pai sozinho?" "Estou dizendo que está mais pronto do que imagina, mas que minha presença constante pode estar impedindo que descubra isso." Carmen apareceu na porta da sala, interrompendo a conversa tensa. "Dr. Rodrigo, o florista chegou com as flores para levar ao cemitério. E o fotógrafo ligou confirmando que pode fazer o ensaio da família na segunda-feira." A menção do ensaio fotográfico fez Helena perceber outro aspecto complicado de sua situação. Rodrigo havia planejado incluí-la nas fotos como parte da família estendida. Um gesto carinhoso que tornava sua partida ainda mais difícil. "Carmen", Rodrigo disse, "Helena recebeu uma oferta de emprego em São Paulo. Uma oportunidade muito boa para a carreira dela." A governanta olhou para Helena com surpresa e tristeza. "Ah, minha filha, é claro que queremos o melhor para você, mas vai sentir falta daqui." "Muito", Helena respondeu sinceramente. Gabriel começou a choramingar como se sentisse a tensão emocional no ambiente. Helena o pegou automaticamente no colo e ele se acalmou imediatamente, aconchegando-se contra ela da forma que fazia todas as manhãs. "Olhe isso", Rodrigo disse suavemente. "Ele confia em você completamente. E também confia no Senhor. Ontem Gabriel passou 2 horas brincando sozinho com o Senhor enquanto eu preparava o almoço. Nem notou minha ausência." Era verdade. E Rodrigo sabia disso. Nas últimas semanas, havia desenvolvido uma conexão natural com os filhos que não dependia da presença de Helena. Mas a ideia de não ter seu apoio emocional ainda o assustava. "E se eu não souber lidar com alguma crise? E se eles ficarem doentes? E se eu tomar alguma decisão errada sobre a educação deles?" Helena sorriu com ternura. "Senhor Santos, essas são as preocupações normais de qualquer pai. Você vai cometer erros, vai ter dúvidas, vai enfrentar desafios, mas também vai encontrar soluções, vai aprender com os erros e vai crescer junto com eles." Miguel engatinhou até a perna de Rodrigo e repetiu a mesma manobra que Gabriel havia feito com Helena, usando o pai como apoio para tentar se levantar. A cena criou um paralelismo perfeito, ambos os bebês buscando apoio em suas figuras parentais primárias. "Eles me aceitaram como pai", Rodrigo disse com espanto, como se estivesse percebendo isso pela primeira vez. "Sempre aceitaram. O problema nunca foi eles rejeitarem o Senhor. O problema era o Senhor se rejeitando como pai deles." A observação final de Helena encapsulou perfeitamente todo o processo de cura que haviam atravessado juntos. Rodrigo não precisava de uma babá permanente ou de uma mediadora emocional. Precisava apenas confiar no amor que sempre havia sentido pelos filhos. "Helena", ele disse após alguns minutos de reflexão, "se decidir aceitar a oferta de São Paulo, vou apoiar completamente sua decisão, mas quero que saiba que sempre terá uma família aqui em Campinas. E se decidir ficar? Então vamos redefinir seu papel. Não como empregada, mas como... não sei bem como chamar. Madrinha?
Irmã mais velha, parte da nossa família estendida? A conversa foi interrompida pela chegada do florista com um arranjo imenso de rosas brancas, as flores favoritas de Isabela. Era hora de partir para o cemitério, para o encontro que Rodrigo havia adiado por quase um ano. Enquanto preparavam as crianças para a saída, Helena refletia sobre sua decisão. Sabia que tanto ficar quanto partir representavam desafios e oportunidades diferentes. Mas uma coisa havia se tornado clara durante aquela manhã. Sua missão original na Casa dos Santos estava completa. Rodrigo havia se transformado no pai que sempre teve potencial para ser, e Gabriel e Miguel estavam se desenvolvendo como as crianças saudáveis e amadas que Isabela havia sonhado que fossem. O que aconteceria a partir dali dependeria de uma decisão que mudaria não apenas o futuro de Helena, mas também a dinâmica de uma família que ela havia ajudado a reconstruir. O cemitério da Saudade em Campinas estava silencioso naquela manhã de sábado, com apenas alguns visitantes esparsos caminhando entre os túmulos ornamentados. Rodrigo dirigia lentamente pelas alamedas arborizadas, carregando no banco traseiro 2 bebês que pareciam fascinados pelas estátuas de anjos e pelos jardins bem cuidados. Helena seguia ao lado dele, observando como suas mãos tremiam ligeiramente no volante. Era a primeira vez em quase um ano que Rodrigo se aproximava do local onde Isabela descansava, e ela podia sentir a ansiedade emanando dele como ondas de calor. Quer que eu leve Gabriel e Miguel primeiro, enquanto o senhor se prepara? Helena sugeriu, quando pararam próximo à seção onde ficava o jazigo da família. Não, Rodrigo respondeu com voz firme. Quero apresentá-los para ela pessoalmente. É algo que deveria ter feito há muito tempo. Saíram do carro e organizaram o carrinho duplo que Rodrigo havia comprado especialmente para a ocasião. Gabriel e Miguel pareciam curiosos com o ambiente novo, seus olhinhos explorando as cores e formas diferentes ao redor. O jazigo da família Santos era elegante, mas discreto, feito de mármore rosado com detalhes em bronze. O nome Isabela Santos estava gravado em letras cursivas, acompanhado da data de nascimento e da data que marcava o fim de sua jornada terrena. Abaixo, uma frase que Rodrigo havia escolhido nos dias difíceis após o funeral. Amor que transcende o tempo. Oi, meu amor, Rodrigo disse suavemente, aproximando o carrinho do túmulo. Sua voz estava rouca de emoção. Trouxe nossos filhos para conhecer você. Gabriel balbuciou alguma coisa que soava como mama, e Rodrigo sentiu o peito apertar. Era como se o bebê soubesse, de alguma forma, que estava na presença da mãe que nunca conheceu adequadamente. Estes são Gabriel e Miguel, Rodrigo continuou, tirando Gabriel do carrinho e o segurando próximo à lápide. Estão com quase 10 meses agora. Gabriel está tentando falar papai, e Miguel já consegue engatinhar sozinho pelo quarto inteiro. Helena permaneceu alguns passos atrás, dando privacidade para o momento íntimo entre a família. Ela podia ver como aquele ato simples de apresentar os filhos à esposa estava sendo profundamente curativo para Rodrigo. Eles cresceram muito desde que você partiu, Rodrigo disse, sua voz começando a falhar. Tiveram alguns problemas nos primeiros meses, choravam muito, e eu não sabia como ajudá-los. Acho que estavam sentindo sua falta. Miguel começou a choramingar no carrinho, mas não o choro desesperado dos meses anteriores. Era um som suave, quase melodioso, como se estivesse tentando se comunicar com alguém que não podia ver. Shh, Miguel, Rodrigo o tranquilizou, pegando-o no colo também. A mamãe está aqui, você pode sentir, não pode? Ela sempre vai estar conosco. Helena observou como os bebês se comportavam de forma diferente naquele ambiente. Normalmente, estar em lugares desconhecidos os deixava inquietos, mas ali, perto do túmulo de Isabela, eles pareciam estranhamente calmos e atentos. Isabela, Rodrigo continuou, agora falando diretamente para a lápide. Quero te contar sobre Helena. Ela chegou na nossa vida quando mais precisávamos, como se você tivesse enviado um anjo para cuidar de nós. Helena sentiu lágrimas formando em seus olhos. Nunca havia pensado em sua chegada à Casa dos Santos dessa forma, mas a ideia de ter sido enviada por Isabela para cuidar da família era estranhamente reconfortante. Helena me ensinou que não podia fugir da dor da sua partida, mas também
que não precisava carregar culpa pelo resto da vida. Me ajudou a entender que Gabriel e Miguel não são lembretes da tragédia. São presentes que você deixou para mim. Rodrigo colocou as duas crianças no chão, permitindo que explorassem a grama próxima ao túmulo. Gabriel imediatamente engatinhou em direção à lápide, tocando o mármore frio com curiosidade. Eles são exatamente como você imaginou, Rodrigo disse, sorrindo através das lágrimas. Gabriel é mais aventureiro, sempre tentando explorar lugares novos. Miguel é mais observador, gosta de estudar as coisas antes de agir. Os dois têm seus olhos, Isabela. Todos os dias vejo você neles. Helena se aproximou lentamente, sentindo que era apropriado fazer parte daquele momento. Posso dizer algumas palavras também? Rodrigo acenou, reconhecendo que Helena havia se tornado parte integral da história de cura da família. Dona Isabela, Helena disse, ajoelhando-se próximo à lápide. Não tive a chance de conhecê-la pessoalmente, mas sinto como se a conhecesse através das histórias de Rodrigo e das cartas que escreveu. Obrigada por criar uma família tão cheia de amor. Gabriel havia encontrado algumas flores silvestres crescendo próximo ao túmulo e as ofereceu para Helena com um sorriso banguela. Era como se estivesse entendendo que aquele era um lugar especial, um lugar de conexão e não de tristeza. Isabela, tenho algo importante para dizer, Rodrigo continuou. Helena recebeu uma oferta de trabalho em São Paulo. É uma oportunidade incrível para ela. Cuidar de muitas crianças que precisam do mesmo tipo de ajuda que ela nos deu. Helena o olhou com surpresa. Não esperava que ele compartilhasse esse dilema com Isabela. Sei que você me diria para apoiar a decisão dela, porque sempre foi generosa e queria o melhor para as pessoas que amava. Mas também sei que você entenderia como é difícil para mim imaginar nossa família sem ela. Miguel conseguiu se levantar usando a lápide como apoio e ficou de pé por alguns segundos antes de se sentar novamente. Era a primeira vez que conseguia ficar de pé sozinho, e o fato de acontecer ali, naquele momento, pareceu um sinal significativo. Olha isso, Isabela, Rodrigo disse com emoção. Miguel ficou de pé sozinho pela primeira vez, como se quisesse mostrar para você que está crescendo forte e saudável. Uma brisa suave soprou pelo cemitério, balançando as flores que Helena havia trazido. O movimento criou um momento quase mágico, como se a natureza estivesse respondendo à presença da família reunida. Sabe o que percebi hoje? Rodrigo disse para a esposa. Que posso amar você para sempre e ainda assim construir uma nova vida com nossos filhos. Não preciso escolher entre honrar sua memória e seguir em frente. Posso fazer as duas coisas. Gabriel engatinhou de volta para o pai e tentou subir em seu colo, balbuciando sons alegres. Era evidente que o ambiente do cemitério não o assustava ou o entristecia, como se ele sentisse apenas amor e conexão naquele lugar. Helena, Rodrigo disse, virando-se para ela. Quer saber minha opinião sobre sua decisão? Claro. Acho que deveria aceitar a oferta de São Paulo. A resposta a surpreendeu completamente. Durante a semana, Rodrigo havia demonstrado tanto apego à ideia de ela permanecer na família que Helena não esperava essa mudança de perspectiva. Por quê? Porque hoje, aqui, conversando com Isabela, entendi algo importante. Você não veio para a nossa vida para ficar para sempre. Veio para nos curar, para nos ensinar como ser uma família novamente. E conseguiu. Helena sentiu o coração apertar com uma mistura de tristeza e orgulho. O senhor tem certeza? Tenho. Gabriel e Miguel me amam e confiam em mim. Eu amo e confio neles. Carmen é praticamente uma avó para eles. Temos uma rede de apoio sólida e, principalmente, temos uns aos outros. Miguel se aproximou de Helena e estendeu os bracinhos, pedindo para ser pego no colo. Ela o levantou beijando sua testa com ternura. Mas quero que saiba uma coisa, Rodrigo continuou. Sempre que quiser visitar, sempre que precisar de uma família, sempre que quiser saber como Gabriel e Miguel estão crescendo, nossa porta estará aberta. Você não está perdendo uma família, está ganhando uma para toda a vida. E se eu sentir muita falta deles? Vai sentir. E eles vão sentir sua falta também. Mas o amor não diminui com a distância, Helena. Você me ensinou isso. Gabriel havia encontrado uma pequena pedra colorida no chão
e a ofereceu para Helena, como se fosse um presente de despedida. Era um gesto simples, mas carregado de significado. Aceita a pedra dele, Rodrigo sugeriu, como lembrança de que sempre será parte da nossa história. Helena pegou a pedra pequena e lisa, guardando-a cuidadosamente no bolso. Vou levar comigo para São Paulo. E nós vamos guardar suas histórias, seus ensinamentos, toda a transformação que trouxe para nossa casa. Eles permaneceram no cemitério por mais 1 hora, permitindo que Gabriel e Miguel explorassem o ambiente enquanto Rodrigo contava para Isabela sobre os planos para o futuro. As aulas de piano que queria dar para os filhos, as viagens que fariam quando crescessem, a empresa que um dia passaria para eles. Quando finalmente se prepararam para ir embora, Rodrigo fez algo que surpreendeu Helena. Pegou uma das flores que haviam levado e a entregou para ela. Esta é de Isabela para você. Um obrigado por cuidar da família dela quando ela não podia estar aqui. Helena aceitou a rosa branca com reverência. Vou sempre honrar a memória dela e o que aprendi nesta casa. Na volta para casa, Gabriel e Miguel dormiram pacificamente no carro. O silêncio não era mais carregado de ansiedade, mas de uma serenidade profunda. Rodrigo dirigia com confiança, como um homem que havia finalmente feito as pazes com seu passado e estava pronto para enfrentar o futuro. Helena, ele disse quando estavam chegando à mansão, quando você vai dar a resposta para a creche? Na segunda-feira de manhã. E já sabe qual vai ser sua decisão? Helena olhou pela janela para as ruas familiares de Campinas, depois se virou para observar Gabriel e Miguel dormindo tranquilamente. Sua decisão havia se cristalizado durante aqueles momentos no cemitério, quando viu Rodrigo falando com Isabela como um marido que havia aprendido a integrar amor e perda, como um pai que havia descoberto sua própria força. Sim, ela respondeu, já sei. Naquela noite, Helena sentou-se em seu quarto e escreveu 2 cartas. Uma para a diretora da creche em São Paulo, aceitando formalmente a posição. Outra para Gabriel e Miguel, para que pudessem ler quando crescessem e quisessem saber sobre a mulher que os ajudou nos primeiros meses de vida. No último parágrafo da carta para os gêmeos, ela escreveu: Vocês me ensinaram que curar uma família não significa se tornar parte dela para sempre, mas sim ajudá-la a descobrir que sempre teve toda a força necessária dentro de si mesma. Seu pai é o homem mais corajoso que conheço, e vocês têm muita sorte de serem filhos dele. Ela selou ambas as cartas, sabendo que na segunda-feira sua vida tomaria um rumo completamente novo. Mas agora, pela primeira vez desde que chegara àquela casa, sentia-se em paz com sua decisão. A segunda-feira amanheceu com o céu limpo típico do inverno paulista, mas dentro da mansão dos Santos, a atmosfera estava carregada de uma melancolia doce. Helena havia acordado cedo para preparar as últimas mamadeiras matinais para Gabriel e Miguel antes de partir para São Paulo, onde assumiria sua nova posição na creche especializada. Rodrigo a encontrou na cozinha às 6 da manhã, já vestida com as roupas de viagem e organizando as últimas instruções sobre a rotina dos bebês para Carmen. Não precisava acordar tão cedo, Helena disse ao vê-lo. Sei que tem uma reunião importante hoje. Cancelei todas as reuniões. Quero acompanhar você até São Paulo e ajudar com a mudança. A gentileza do gesto tocou profundamente Helena. Durante os meses que havia passado na casa, Rodrigo se transformara de um homem destroçado pelo luto em um pai dedicado e um amigo verdadeiro. Obrigada, mas já contratei uma empresa de mudança. Não tenho muita coisa mesmo. Helena sorriu tristemente. Além disso, acho que seria melhor para Gabriel e Miguel se a despedida fosse aqui em casa, no ambiente onde se sentem seguros. Carmen desceu as escadas carregando uma sacola de viagem. Menina, preparei algumas coisinhas para a viagem. Pães de açúcar, biscoitos caseiros e um termos com o chá de camomila que você gosta. A atenção carinhosa da governanta quase fez Helena chorar. Em poucos meses, aquelas pessoas haviam se tornado sua família escolhida, e deixá-las era mais difícil do que havia antecipado. O som de balbucios alegres vindo do andar superior anunciou que Gabriel e Miguel haviam acordado. Era a hora da parte mais difícil da despedida. Vou subir para dar bom dia para eles, Helena disse, respirando fundo para se preparar emocionalmente. No quarto dos bebês, encontrou os gêmeos de pé nos berços,
segurando as grades e olhando para a porta com expectativa. Aos 10 meses, eles haviam desenvolvido uma rotina clara e sabiam exatamente em que momento Helena costumava aparecer para o primeiro cuidado do dia. "Bom dia, meus amores", ela disse, tentando manter o tom alegre habitual. "Como dormiram?" Gabriel esticou os bracinhos imediatamente, pedindo para ser pego no colo. Quando Helena o levantou, ele se aconchegou contra ela da forma que fazia todas as manhãs há meses. Miguel fez o mesmo, e por alguns minutos ela permaneceu ali, abraçando as duas crianças que haviam mudado sua vida completamente. "Vou sentir muito a falta de vocês", sussurrou, beijando as testas dos bebês. "Mas vocês têm o papai mais maravilhoso do mundo. Ele vai cuidar de vocês com todo o amor que merecem." Rodrigo entrou no quarto silenciosamente, observando a cena com uma mistura de gratidão e tristeza. Ver Helena se despedindo dos filhos o fazia compreender completamente o sacrifício que ela estava fazendo para seguir em frente com seus próprios sonhos. "Eles sabem que você os ama", ele disse suavemente, "e sempre vou amar. Mesmo longe, sempre vou torcer para que sejam felizes e saudáveis." Helena passou a manhã inteira criando memórias especiais com Gabriel e Miguel. Brincou com eles no jardim, permitindo que explorassem as flores que Isabela havia plantado e que agora floresciam novamente após meses de negligência. Cantou as canções de ninar que havia aprendido quando cuidava do irmão caçula, gravando vídeos para que Rodrigo pudesse mostrar aos filhos quando sentissem sua falta. Às 11 horas, o caminhão da mudança chegou. Helena havia acumulado poucas posses durante sua estadia na casa dos Santos, principalmente roupas, alguns livros e presentes que a família havia insistido em dar a ela. Mas também levava coisas invisíveis, experiências, aprendizados e laços afetivos que durariam para sempre. "Helena", Rodrigo a chamou quando ela estava terminando de arrumar as últimas coisas. "Tenho algo para você." Ele lhe entregou um envelope espesso e uma caixa pequena embrulhada com papel dourado. O envelope é uma carta de recomendação detalhada sobre seu trabalho aqui. Pode ser útil no futuro se precisar comprovar experiência em cuidados especiais com crianças. Helena abriu a carta rapidamente e ficou emocionada com o que leu. Rodrigo havia descrito não apenas suas competências técnicas, mas também seu impacto emocional na família, sua dedicação e sua capacidade de curar traumas infantis. E a caixinha? Abra e veja. Dentro da caixa estava um colar delicado com um pingente em formato de coração, gravado com as iniciais GMH, Gabriel, Miguel e Helena. "Para que nunca se esqueça de que sempre será parte da nossa família", Rodrigo explicou. Helena colocou o colar no pescoço com mãos trêmulas. Era o presente mais significativo que já havia recebido, simbolizando uma conexão que transcendia relações profissionais. "Rodrigo, eu não sei como agradecer por tudo que esta família me deu. Nós é que agradecemos. Você nos salvou, Helena. Salvou minha relação com meus filhos, salvou Gabriel e Miguel de uma infância traumatizada, salvou nossa família de se desintegrar completamente." Carmen apareceu carregando Gabriel e Miguel, que pareciam inquietos com toda a movimentação na casa. Os bebês haviam desenvolvido sensibilidade para mudanças de energia e percebiam que algo importante estava acontecendo. "Chegou a hora", Carmen disse com voz embargada. Helena pegou Gabriel primeiro, abraçando-o com força e sussurrando palavras de amor em seu ouvido. O bebê a olhou com seus olhos grandes e escuros, como se soubesse que aquele era um momento especial. Fez o mesmo com Miguel, que agarrou uma mecha de seu cabelo e balbuciou sons que pareciam um obrigado, em linguagem de bebê. "Cuidem bem do papai de vocês", ela disse para os gêmeos. "E lembrem-se sempre, vocês são amados, desejados e especiais. A mamãe e o papai de vocês construíram uma família linda. E agora é com vocês que essa história continua." A despedida final foi no jardim da frente, onde o táxi esperava para levar Helena até a rodoviária. Gabriel e Miguel ficaram nos braços do pai, observando com curiosidade toda a movimentação. "Vai dar tudo certo", Rodrigo disse, abraçando Helena pela última vez. "Você tem um dom especial para curar famílias. Muitas crianças em São Paulo vão ter a sorte de conhecer você. E vocês vão ficar bem. Mais que bem. Vocês vão ser felizes."
Helena entrou no táxi e acenou pela janela traseira enquanto o carro se afastava. Gabriel estendeu a mãozinha em sua direção, um gesto de despedida que partiu seu coração e ao mesmo tempo a encheu de orgulho. Aquele bebê que meses atrás só sabia chorar de desespero, agora se despedia com amor e confiança. A viagem até São Paulo passou como um filme acelerado. Helena observava a paisagem familiar da rodovia, refletindo sobre os últimos meses que haviam mudado completamente o rumo de sua vida. Chegara à casa dos Santos como uma jovem em busca de trabalho e saía de lá como uma mulher que havia descoberto sua verdadeira vocação. A creche especializada onde trabalharia ficava no bairro da Vila Madalena, um ambiente moderno e acolhedor dedicado ao cuidado de crianças que haviam passado por traumas diversos. A diretora, doutora Mariana Costa, a recebeu com entusiasmo. Helena, estou muito animada para trabalhar com você. Sua experiência com os gêmeos Santos foi exatamente o que procurávamos. Aqui temos 15 crianças que precisam do mesmo tipo de cuidado especializado que você demonstrou conseguir oferecer. Nos primeiros dias em São Paulo, Helena se adaptou rapidamente à nova rotina. A creche atendia crianças órfãs, abandonadas ou que haviam passado por situações familiares traumáticas. Cada uma tinha uma história única, mas todas compartilhavam a necessidade de amor, paciência e compreensão especializada. Uma semana depois de começar o trabalho, Helena recebeu uma ligação que a deixou radiante. Helena! Era a voz animada de Rodrigo. Tenho novidades incríveis sobre os meninos. Conta tudo. Gabriel deu os primeiros passos ontem. Andou sozinho da mesa de centro até o sofá. E Miguel falou, papai, claramente pela primeira vez. Carmen até chorou de emoção. Helena sentiu lágrimas de alegria nos olhos. Eles estão crescendo tão rápido. Como vocês estão lidando com tudo? Melhor do que eu imaginava. Claro que às vezes fico inseguro sobre algumas decisões, mas lembro dos seus ensinamentos e consigo resolver. E sabe o que mais? Contratei uma professora de piano para começar a apresentar música clássica para eles, como Isabela queria. Após a ligação, Helena se sentiu completa. Havia tomado a decisão certa ao vir para São Paulo, mas também sabia que sempre guardaria um lugar especial no coração para a família que a havia acolhido no momento mais difícil. 3 meses se passaram rapidamente. Helena havia se tornado uma peça fundamental na equipe da creche, desenvolvendo protocolos inovadores para o cuidado de crianças traumatizadas. Seu trabalho estava sendo reconhecido até mesmo em congressos de pediatria. Em uma tarde de setembro, recebeu uma carta que a emocionou profundamente. Era de Rodrigo, mas escrita em nome de Gabriel e Miguel. Querida tia Helena, é assim que papai disse que devemos te chamar. Estamos escrevendo para contar as novidades. Gabriel agora corre pela casa inteira e Miguel consegue subir no sofá sozinho. Papai diz que somos muito espertos, iguais à mamãe. Começamos as aulas de piano com a professora Clara. Ela toca as músicas que mamãe gravou nos vídeos e nós batemos palmas. Papai diz que quando crescermos vamos aprender a tocar também. Sentimos sua falta todos os dias, mas papai explica que você está cuidando de outras crianças que precisam de amor, igual como você cuidou da gente. Quando ficarmos maiores, papai disse que vamos visitar você em São Paulo. Carmen fez biscoitos iguais aos que você gostava e disse que é para sentir seu cheiro na cozinha. Papai ri muito agora e brinca conosco no jardim. Às vezes ele fica triste quando olha as fotos da mamãe, mas depois fica feliz de novo. Obrigado por ensinar papai a ser o melhor pai do mundo. Com amor infinito, Gabriel e Miguel Santos PS do papai. Helena, você sempre será parte da nossa família. Os meninos crescem perguntando pela tia Lena que cuidou deles quando eram pequenos. Espero que esteja feliz e realizada em São Paulo. Quando quiser, nossa casa sempre terá um quarto pronto para você. Helena guardou a carta como um tesouro, relendo-a sempre que precisava de motivação no trabalho. A família Santos havia se tornado um símbolo de esperança para ela. A prova de que o amor verdadeiro sempre encontra uma forma de curar até as feridas mais profundas. 1 ano depois, Helena recebeu um convite especial. Gabriel e Miguel fariam 2 anos, e Rodrigo
organizaria uma festa para celebrar. Era a primeira comemoração de aniversário oficial dos gêmeos, e ele queria que ela estivesse presente. A festa aconteceu no jardim da mansão em Campinas, decorado com balões coloridos e uma mesa cheia de doces. Gabriel e Miguel, agora crianças ativas e falantes, correram para abraçar Helena assim que a viram chegar. "Tia Lena!" gritaram em coro, usando o apelido carinhoso que haviam criado. Helena os abraçou com força, impressionada com o quanto haviam crescido e se desenvolvido. Eram crianças felizes, seguras e amadas. Exatamente o que Isabela havia sonhado para eles. "Olhem só como estão grandes e lindos", ela disse, beijando as testas dos dois. Rodrigo se aproximou sorrindo. Estava visivelmente mais leve, mais feliz, irradiando a confiança de um pai que havia encontrado seu lugar no mundo. "Helena, que bom ter você aqui. Os meninos falam de você todos os dias. E eu penso neles constantemente. Como vocês estão?" "Melhor do que jamais imaginei possível. Gabriel está aprendendo a tocar piano de brincadeira. E Miguel é fascinado por livros. São crianças normais, felizes, que brigam, riem, fazem bagunça, exatamente como deve ser." Durante a festa, Helena observou a interação natural entre pai e filhos. Rodrigo brincava no chão com eles, os segurava no colo sem hesitação, consolava pequenos machucados com beijos e carinhos. Era impossível imaginar que um dia ele havia tido medo de tocar nos próprios filhos. "Sabe o que mais me deixa feliz?" Rodrigo disse quando estavam sentados observando Gabriel e Miguel brincarem com outras crianças convidadas. "Não sinto mais culpa quando lembro de Isabela. Sinto gratidão. Gratidão por ter sido amado por ela, por ter tido filhos com ela, por ter aprendido que o amor não acaba com a partida, apenas se transforma. Isabela ficaria orgulhosa vendo vocês hoje. Tenho certeza de que sim. E você também deveria se orgulhar, Helena. Fomos nós que seguimos em frente, mas foi você que nos mostrou o caminho." Quando a festa terminou e os convidados foram embora, Helena se preparou para voltar para São Paulo. Gabriel e Miguel se despediram dela com mais tranquilidade que na primeira vez, compreendendo que tia Lena sempre voltaria, mesmo quando fosse embora. "Volte logo, tia Lena", Gabriel disse, entregando-lhe um desenho que havia feito com giz de cera. "Prometo que volto em breve", Helena respondeu. "Ai, vocês prometem que vão continuar sendo os meninos maravilhosos que são?" "Prometemos", responderam em coro. No carro voltando para São Paulo, Helena refletiu sobre toda a jornada que haviam percorrido juntos. Havia chegado na vida da família Santos como uma empregada temporária e descobriu sua verdadeira vocação como curadora de famílias feridas. Em São Paulo, já havia ajudado dezenas de crianças a superar traumas e encontrar esperança novamente. Mas Gabriel e Miguel sempre ocupariam um lugar especial em seu coração. Não apenas como as primeiras crianças que havia ajudado profissionalmente, mas como os sobrinhos do coração que a haviam ensinado que o amor verdadeiro cria laços que nem o tempo, nem a distância conseguem quebrar. 2 anos se passaram. Helena havia se tornado diretora assistente da creche em São Paulo e desenvolvia programas de capacitação para outros profissionais que trabalhavam com crianças traumatizadas. Seu trabalho era reconhecido nacionalmente e ela havia encontrado um propósito profundo em sua carreira. Rodrigo ligava regularmente para contar novidades sobre Gabriel e Miguel. Os meninos agora frequentavam a escola, falavam frases completas e desenvolviam personalidades únicas. Gabriel era aventureiro e sociável, Miguel mais introspectivo e criativo. Ambos tocavam piano com a professora Clara e adoravam ouvir as gravações que Isabela havia deixado. Em uma ligação especial, Rodrigo fez uma revelação que surpreendeu Helena. "Helena, preciso te contar algo importante. Conheci alguém." O coração dela acelerou. Após 4 anos, Rodrigo havia encontrado alguém especial. "Conte tudo." "É a professora Clara, que dá aulas de piano para os meninos. Começamos como amigos, ela vinha jantar aqui ocasionalmente. Os meninos adoram ela e... Bem, percebi que estava me apaixonando novamente." Helena sentiu uma alegria genuína pela notícia. "Rodrigo, isso é maravilhoso. Como você se sente?" "Diferente de como me sentia com Isabela,
Mas igualmente especial, Clara entende que Isabela sempre será parte da nossa história, que não estou tentando substituí-la. É um amor novo, construído sobre a base sólida que você nos ajudou a criar. E Gabriel e Miguel? Eles perguntaram se Clara pode ser a mamãe do piano oficial deles. Já a chamam de Mamãe Clara, naturalmente. Helena desligou o telefone com o coração cheio de gratidão. A família Santos havia não apenas se curado, mas encontrado uma forma de expandir o amor, incluindo uma nova pessoa na dinâmica familiar, sem apagar a memória preciosa de Isabela. 6 meses depois, Helena recebeu outro convite especial. Rodrigo e Clara se casariam numa cerimônia íntima no jardim da mansão e queriam que ela fosse madrinha de Gabriel e Miguel na ocasião. O casamento foi exatamente como Isabela teria aprovado, simples, cheio de amor e centrado na família que Rodrigo havia construído. Gabriel e Miguel, agora com 4 anos, carregaram as alianças com toda a seriedade, vestidos em ternos pequenos que os faziam parecer versões miniatura do pai. Durante a cerimônia, Rodrigo fez questão de mencionar Isabela em seu discurso, agradecendo por ela ter sido a base que permitiu que ele soubesse amar novamente. Clara, uma mulher gentil de olhos bondosos, falou sobre como era uma honra fazer parte de uma família que havia sido construída sobre tanto amor. Helena, Rodrigo disse em particular após a cerimônia, quero que saiba que nada disso seria possível sem você. Clara e eu nos conhecemos porque eu tinha confiança para contratar uma professora de piano para os meninos. Os meninos aceitaram Clara porque aprenderam comigo a confiar em pessoas que chegam com amor. E eu consegui me abrir para amar novamente, porque você me ensinou que curar não significa esquecer. Naquela noite, enquanto a festa continuava no jardim, Helena observou Gabriel e Miguel dançando com a nova madrasta, Rodrigo rindo genuinamente pela primeira vez em anos, Carmen organizando tudo como a matriarca da família que havia se tornado. Era uma família diferente da que Isabela havia imaginado, mas igualmente linda e funcional. O amor havia encontrado uma forma de se regenerar e crescer, honrando o passado, enquanto construía um futuro esperançoso. Quando Helena voltou para São Paulo no dia seguinte, levava no coração a certeza de que sua missão estava completamente cumprida. A família Santos não precisava mais dela como curadora, mas sempre a teria como parte integral de sua história de superação. Anos se passaram e a vida seguiu seu curso natural. Helena se casou com um psicólogo que conheceu em um congresso sobre cuidados infantis, e juntos abriram uma clínica especializada em terapia familiar. Gabriel e Miguel cresceram se tornando jovens brilhantes e seguros, sempre falando com carinho sobre a tia Lena, que os havia cuidado quando eram bebês. Rodrigo e Clara tiveram uma filha, Isabela, em homenagem à primeira esposa, e a família se expandiu ainda mais. Gabriel se tornou um pianista talentoso, seguindo o sonho que a mãe biológica havia alimentado para ele. Miguel se interessou pela área empresarial do pai, mas com sensibilidade artística que herdara de Isabela. Em um encontro especial para comemorar os 10 anos da chegada de Helena à vida da família Santos, todos se reuniram novamente no jardim da mansão. Gabriel, agora com 12 anos, tocou piano para os convidados. Miguel, igualmente crescido, leu um poema que havia escrito sobre família e amor. Helena, cercada pelas pessoas que se tornaram seu coração escolhido, compreendeu que havia participado de algo muito maior que um trabalho como empregada doméstica. Havia sido instrumento de cura, ponte entre o luto e a esperança, facilitadora de uma das histórias de superação mais bonitas que já havia testemunhado. Queridos ouvintes, a história de Helena, Rodrigo, Gabriel e Miguel nos ensina que o amor verdadeiro tem o poder de curar até as feridas mais profundas, que as pessoas certas chegam às nossas vidas exatamente quando mais precisamos, e que cada final pode ser um novo começo quando permitimos que nossos corações se abram para a cura. Se esta história tocou vocês como esperamos, não deixem de se inscrever no nosso canal para acompanhar outras narrativas igualmente emocionantes sobre a força do amor humano. Deixem um like para nos ajudar a alcançar mais pessoas que precisam ouvir histórias de esperança. E nos contem nos comentários qual parte mais os emocionou.
Todos os dias trazemos histórias reais que exploram a complexidade e a beleza da vida. Vocês são parte essencial desta comunidade, que acredita no poder transformador das palavras e das conexões humanas verdadeiras.